bom dia. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar. Essa tem sido a frase que eu tenho acolhido você que está me acompanhando nessa jornada do Dica para Hoje Conecte. E hoje a gente vai falar sobre crenças. Exatamente. Então você que está chegando agora, que não me conhece, mas que ficou curioso, né? Ficou lá, olhou, viu que estava ao vivo cedo. Eu começo 7 da manhã mesmo, mas a internet aqui hoje estava oscilando, não estava conseguindo entrar. Mas 7 horas da manhã é o horário que a gente começa a live, uma live curta, porém a gente tem a intenção nessa live de despertar um pouquinho você, de acordar você, né? O amanhecer, tem muita gente que está acordando agora, mas tem gente que está como eu, desde 5 da manhã, já está nativa, né? Então, para que você comece o seu dia da melhor maneira possível. E eu estou sempre dizendo nessa live que a diferença do nosso dia, quem faz, somos nós. Não é a pessoa, não é outra pessoa, é você. Porque tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. E exatamente porque começa de dentro para fora é que eu resolvi, né, para quem está chegando agora, que não conhece um pouquinho, por que a Paula resolveu fazer essa jornada, né, Conecte, Dicas de Hoje Conecte, foi exatamente porque enquanto profissional, enquanto pessoa, nessa minha caminhada, né, e aí a gente vê um ponto muito importante que eu tenho falado nessa live, é quando você tem clareza da sua identidade, quando você tem clareza do seu propósito, que difere muito de metas profissionais, de alvos, né? Mas quando você tem clareza do seu propósito, você não consegue fazer as coisas sem sentido. Você faz, você carrega em tudo que você faz muita energia, e é muita energia que não pode ser desperdiçada. Você tem que realmente trazer essa energia com muito movimento. E por isso eu resolvi fazer isso, porque durante essa minha caminhada eu tenho realmente assim, tanto as experiências da vida como os estudos me despertou para que eu pudesse transbordar na vida das pessoas. Né? Aquilo que alguém fez por mim, aquilo que alguém trouxe para mim, e eu costumo dizer que conhecimento, né? Quando você fica só trazendo conhecimento, estudando, enchendo esse cérebro de conhecimento, e você não transborda, fica como gordura, só gordura no cérebro ali, enchendo, né? Então a gente precisa transbordar para as pessoas. Né? Trazer para as pessoas algo que possa tocá-las e possa fazer com que elas pensem, venham refletir e venham realmente mudar algumas coisas nas nossas vidas. Tudo que acontece, que a gente aprende, o que a gente ouve, ela tem um impacto que pode ser positivo muito para nós, porque boa parte das pessoas, algumas pessoas são auditivas, eu já falei sobre isso nas nossas lives anteriores, ou eu sou às vezes auditiva, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais no tato, né, no toque, mas cada pessoa aprende de uma forma. E essa semana a gente, nessa nossa caminhada, não sei se você está no trânsito, né, já está aí levando o filho para a escola, já está no corre-corre, ou se você está como eu, ó, tomando aquele cafezinho quentinho que eu resolvi aqui. Então, se você está chegando agora e ainda não tomou seu café, sinta-se à vontade para tomar esse café comigo. E eu gosto, gente, de café forte, não gosto de cafezinho fraco, não. Então, para quem está chegando agora, deixa eu fazer novamente, me apresentar para vocês. Eu sou Paula Prazeres, sou corretora de imóveis há 9 anos. Além de corretora, eu sou pedagoga da Secretaria Municipal de Educação. Estou quase na trilhazinha de me aposentar, 25 anos, 27 anos de educação. E também sou coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach. Também agora, recentemente, eu sou uma estudiosa da neuromarketing aplicada.
né? Um estudo muito interessante que eu vou estar nesse caminho aqui com vocês, trazendo alguma coisa que pode também te ajudar muito nessa empreitada profissional, onde a gente está diante hoje de uma sociedade 5.0, a sociedade inteligente, né? Onde nós estamos diante da tecnologia 5.0, então tudo isso faz parte desse movimento que a gente precisa nos encontrar enquanto profissionais para fazer o melhor, mas de forma ética e profissional. E essa minha apresentação é para também dizer para você, se ainda não me segue, eu quero te fazer um convite, tá? Para que você vá lá aqui no meu próprio Instagram, tem um link na bio, você clica lá e aí você vai ter acesso ao meu YouTube, ao TikTok, né? Então, vai lá, se inscreva no canal, porque quando a gente se inscreve, dá lá um joia, as redes sociais, né, o YouTube está entendendo de que esse canal, que esse conteúdo é importante, ele tem valor, então outras pessoas precisam realmente receber esse conteúdo. Então, se você está gostando dessas manhãs, tomando café comigo, nessas dicas que a gente tem dado aqui, então eu peço a você gentilmente, carinhosamente, que você me siga lá no YouTube, que você dê o seu like, e que você me acompanhe aqui, porque eu costumo dizer que a minha página não é só uma página que tem os meus imóveis, né, que tem a empresa que hoje nós temos, que é a M Construções e Serviços Imobiliários. Hoje a gente trabalha não só com a venda e a locação de imóveis, mas a gente reforma imóveis para vender, imóveis que tenham com dificuldade de venda por questões estruturais, por questões de não passarem em avaliação. A gente vai lá, faz toda a mudança da casa e proporciona o dono a vender o imóvel. E assim a gente realiza o sonho do dono, do vendedor e do comprador que quer uma casa adequada para morar. Então, convido você a continuar me seguindo no canal aí, no YouTube, nos outros e no Instagram, né? Eu já estou aqui pronta para te atender e também para poder atender daqui a pouco um cliente. Então, gente, é assim que começa o nosso dia. Nosso dia começa sempre com uma intencionalidade. Quando eu acordo às 5h30, eu acordo às 5h30 porque eu faço yoga às 5h30 da manhã. Então, eu já acordo, quando eu estou ali me exercitando, eu já estou colocando a minha intencionalidade do dia. Você tem parado um pouquinho para, quando você acorda, dar uma intencionalidade para o seu dia? Então você acorda já naquela agonia, né, naquele movimento, já tá logo, é a roupa que não deu tempo de organizar na noite, é as coisas do menino que não deu tempo de olhar, e você já começa o dia ofegante. Será que tem sido assim? Ou você começa o seu dia, onde você realmente põe uma intencionalidade, você respira, você se conecta com você se olha para o espelho e vê quem você é, né? A força que você tem, a pessoa, a sua identidade revelada. Qual é a minha identidade revelada? Então essa minha identidade revelada me impulsiona a olhar para o espelho e ver a obra-prima maravilhosa que eu sou, tá? Então é assim que a gente começa o nosso dia. E aí eu queria fazer uma retomada para você que está chegando agora. Eu já olhei aqui que tem pessoas que não são novas, já estão aqui comigo desde o primeiro dia. Eu agradeço você que está desde o primeiro dia nesse movimento. Eu espero que você realmente esteja conseguindo se apropriar, né, dessas dicas, desse nosso bate-papo cedo. E que você leve o que você está aprendendo aqui, o que você está refletindo aqui para o seu dia a dia, para a sua vida. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito. Eu gosto muito na verdade é um versículo no Eclesiastes que diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para se alegrar, há tempo para você ficar triste, há tempo para você estar em guerra, há tempo para você estar em paz, há tempo para tudo. Então essa coisa da gente dizer que não tem tempo, gente, isso não é real. Porque o tempo quem faz somos nós, pela intencionalidade e pela intenção ou prioridade que você coloca na sua vida, tá? Vou tomar aqui meu café de novo e vou fazer uma retomada rapidinho. Na nossa live, eu sempre gosto de fazer uma retomada do dia anterior. O que foi que eu falei? Quais foram os pontos que chamaram atenção? Porque de repente você chega assim e aí... mas o que foi que falou ontem? Né? E de vez em quando eu falo um pouquinho sobre o que foi
a live do dia anterior. Então, nós falamos ontem, né, e se você... Vou só falar os temas que nós falamos desde a segunda-feira. Nós falamos sobre propósito, nós falamos dentro do propósito da nossa identidade revelada, falamos também sobre relacionamentos, a rede de relacionamento, o nosso network, tá? Nós falamos ontem sobre hábitos, o que tem a ver hábitos com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal. Então, se você quer saber um pouquinho sobre isso, você vai aí na nossa página e assiste. E curte, faz um comentário. Diz, inclusive eu faço de vez em quando uns desafios para você fazer. Hoje nós temos um desafio para você fazer. Se você ficar comigo até o fim, você vai ter um desafio para fazer durante o seu dia hoje, tá bom? Então, retomando ontem, nós falamos sobre os hábitos. Dei alguns pontos sobre essa questão dos hábitos, segundo alguns estudiosos, né? Mas também coloquei para vocês daquilo que tem a ver com a minha vida, com a minha experiência, com o que eu tenho desenvolvido na minha vida. E eu estou sempre falando que não adianta a gente viver uma vida que, vamos dizer, nas redes sociais ou nos lugares, nós não somos reais. Porque essa é uma frase que eu carrego, gente. Tem gente que já até decorou essa frase, né? Nós nos conectamos com pessoas reais, né? A gente precisa ser o máximo real da nossa vida. A gente precisa, né? Não significa que você tem que expor sua vida 24 horas nas redes sociais, até porque não há necessidade. Mas em momentos necessários que você possa agregar dentro da sua rede social, dentro da sua página, não só o seu trabalho, mas aquilo que você é, um pouquinho do que você é, porque pessoas se conectam com histórias, né? A minha história vai se conectar com você, você que é corretora, você que é corretor, você que é um profissional liberal, você que profissional servidor público, seja o que for, você vai se conectar comigo. Por quê? Porque eu vou trazer para essas nossas lives, eu estou trazendo para essas lives a minha história, a minha experiência. E eu até tenho falado, não está sendo fácil, não é fácil para ninguém a gente chegar onde nós chegamos, né? E aí eu contei um pouquinho de como foi que eu cheguei a ser corretora. Não foi através da dor, né? Mas eu me apaixonei, eu me identifiquei, e até hoje estou sempre estudando, me aperfeiçoando para ser o que a minha página do YouTube diz. A página do YouTube minha é Corretora de Excelências Dica para hoje. Por quê? Porque eu acredito nisso. Todos os dias eu me olho e digo, eu sou uma corretora de excelência. E aí vem a questão do propósito que a gente estava falando. Qual é o seu propósito? E para mim é muito claro que o meu propósito é servir pessoas. Através do meu trabalho, servir as pessoas para que elas alcancem aquilo que elas estão buscando. O sonho da casa própria, né? Outros sonhos que estão interligados a isso, tá bom? Então, ontem nós falamos dos hábitos e eu trouxe alguns exemplos, alguns pontos que eu queria trazer para você, que é a importância de nós desenvolvermos hábitos saudáveis, né? Da gente se policiar quanto aos nossos hábitos. Mas também coloquei muito presente na nossa fala de ontem que os hábitos não é algo que acontece do dia para a noite, né? Há necessidade de constância nesses hábitos e que nem todo dia você está, o seu corpo, né, mentalmente, você está para realizar aquilo que está como um hábito presente na sua vida. Vai ter dia que você vai conseguir, tem dia que você não consegue. O que você não pode é parar. E você tem que priorizar aquilo. E aí eu coloquei um hábito, que é um hábito muito bom, que nos ajuda, nos energiza, nos traz uma sensação de conexão com a natureza e com Deus, que é o se conectar. A gente precisa ter o hábito de parar, né? Às vezes nós temos uma vida muito corrida, mas você pode parar um pouquinho e fazer uma conexão com você, com o universo, com Deus, com a natureza, como você assim que acredita. Você precisa desse movimento, você precisa disso, não tem como. Nós somos um ser tão completo que a gente precisa da comida para alimentar, para trazer energia para o corpo. Nós precisamos nos conectar para poder trazer energia e bem-estar. Nós precisamos da saúde para poder... É um movimento que nós temos que estar interligado conosco.
A outra coisa é começar o seu dia escolhendo um sentimento ou uma emoção que você vai cultivar nesse dia. Esse foi um outro hábito que eu falei. Qual é o sentimento, a emoção que eu preciso trazer para mim, como um hábito na minha vida para cultivar todos os dias? Aí eu dei um exemplo, se você quiser, né, uma dica que eu falo lá nesse ponto, você assiste lá a nossa live de ontem que tem lá. Outra coisa foi começar a dar atenção ao que torna a sua vida esplêndida, no sentido de poder e tudo, mas esplêndida para você. Dar atenção a isso. O que eu vou colocar como hábito na minha vida que eu preciso dar mais atenção? E aí eu também dei um exemplo, fiz um exemplo, pedi para vocês fazerem uma roda, né, sobre os hábitos. Então, se você não assistiu, ela aí assiste. Colocamos também aí o hábito de praticar exercício físico, o hábito da gente se alimentar bem, tem que fazer parte da nossa rotina, da nossa vida. Nós temos também que colocar dentro desse nosso hábito o nosso sono reparador, né, da gente ter um horário para dormir, né, e lá eu dou até umas dicas de como a gente se organiza para ter esse sono reparador, tá bom? Então, se você não assistiu, vai lá, volta e assiste. E hoje, gente, nós vamos falar sobre crenças. E aí eu resolvi falar sobre crenças contando uma história que eu li num livro, né, de um dos coaches que eu costumo seguir, mas também faz parte de um curso que eu fiz. E essa história realmente foi colocada também, foi lembrada pra gente sobre isso. E eu queria falar ela para você, pra gente começar. Eu queria que você parasse um pouco para você conseguir se conectar com a história e ver se isso faz sentido, se isso tem algo a ver com você, inclusive, comigo e com você, tá? Então, assim, é a história de Pablo Casals, um grande músico do século XX, que esplêndido em termos de instrumentos musicais que ele tocava, que ele conhecia, e o piano era um dos instrumentos que ele mais, vamos dizer assim, era perito. Chegou com 90 anos, ele começou a atrofiar os músculos dos dedos, começou o corpo debilitado pela própria idade, e ele todos os dias andava com muita dificuldade. Aí ficava se arrastando, e um determinado amigo dele também, que acompanhava toda essa vida dele, vamos dizer assim, esse crescimento dele enquanto músico, esteve na casa dele por um tempo e observava que o caos, na linguagem que se chama causos, né? Ele, quando chegava próximo de comer do café da manhã dele, ele tinha um ritual. Ele, antes de ir, as pessoas arrastavam, ele ia arrastando até o piano. Quando ele chegava no piano, ele colocava com muita dificuldade os dedos no teclado. Muita dificuldade. E aí esse amigo, né, esse que conta no livro, ele começava a observar como que ele se comportava diante do piano. E aí ele começava a tocar no teclado. De repente, aquela respiração ofegante, cansativa dele, ele começava a respirar, ampliava o pulmão. Ele começava a ficar mais ereto e ele começava a tocar a sinfonia. Tocava. Quando ele terminava de tocar, ele levantava e parecia que tinha ocorrido um milagre na vida dele. Ele simplesmente saía do piano, aquele passo tão rasteiro, tão difícil, que ele, ao chegar no piano, já não aparecia muito. Já estava com o corpo mais ereto, com uma respiração mais tranquila. Inclusive o amigo dizia que parecia que era um outro homem que estava ali caminhando, indo para o café da manhã. E ele já pegava com mais facilidade a xícara, tomava o café. E quando aquilo que ele fazia como um ritual para ele, aquelas mãos curvadas, né? Vamos dizer, aquelas mãos inchadas, os dedos apertados, como ele dizia, era com muito esforço que ele fazia isso. Mas, gente, quando ele chegava no piano, que ele começava a tocar, era como algo milagroso acontecesse. Caos
de repente se transformava. Aí você dizia assim, o que isso tem a ver com crenças, né? Segundo este estudioso, o que acontecia com Caldas? O simples tocar no piano, todo o seu estado e da mesma forma a eficiência do seu corpo, quando ele terminava, parecia ser diferente. Ou seja, o momento que ele tinha antes era diferente do momento depois. Mas o que acontecia, que energia que acontecia em Causa naquele momento? E aí, gente, tem a ver com crenças. E quando a gente pensa em crença, eu queria que você colocasse aí no chat. Quando se fala em crença, o que você pensa sobre isso? Para a gente voltar lá na história do caos. Causos, deve ser causos. Alguns falam causa, mas é causos. E aí, ninguém escreve nada. O que seria então crenças? Bem, gente, falando aqui rapidinho sobre o que eu acabei de falar. Quando nós pensamos em crença, a gente pensa no sentido de credos, ou chamado doutrinas, ou para alguns a fé, né? Mas no sentido básico mesmo, crença é qualquer princípio que norteia, é uma máxima que norteia você, é uma paixão que ela vai proporcionando um significado para as ações que você, ou para a direção da sua vida. Então, alguns estudiosos, eles trazem que tudo tem a ver com a forma, com a crença que nós carregamos. E aí nós vamos falar daqui a pouco de onde vêm essas crenças, como elas acontecem, né? Porque existem as crenças fortalecedoras e as crenças negativas, né? Ou, vamos dizer, enfraquecedoras. Gente, e eu tinha muito dessas crenças enfraquecedoras. Foi muito desafiador. Olha, a Regina colocou que fé. Isso, é isso também, né? Então, eu tinha muito, as minhas crenças eram muito fragilizadas, eram enfraquecedoras. E aí eu vou contar para você o que tem a ver isso com o que a gente está falando. Então, crenças são como comandos para o cérebro. É quando nós acreditamos, nós temos convicção de alguma coisa que é verdade, e aquilo vai nos envolvendo e vai comandando o nosso cérebro para representar o que está ocorrendo. É isso aí. E tem muito a ver com o que a Regina está falando aí sobre fé, né? Por quê? Porque já a Escritura diz que a fé é um firme fundamento das coisas que você não vê, porém que você espera. Ou seja, eu mudo, eu trago à existência o que não existe, né? Então, gente, a crença, ela pode fazer em nós algo que pode mudar o nosso estado corpo, o nosso estado mente. E como o nosso cérebro, eu falei para vocês, que o nosso cérebro está interligado ao nosso corpo e é uma comunicação genuína, poderosa. Tudo está aqui. Eu sempre estou dizendo para vocês. Então agora eu queria que vocês pensassem. Que crenças vocês têm acionado e enviado para o seu cérebro representar? Quais são as crenças que você está levando aí para o seu cérebro? Porque o cérebro, ele faz a captação disso. E aí eu vou dar... Mas eu quero que você pense rapidinho aí. Vamos lá. O que crenças você tem acionado e enviado para o seu cérebro nesses dias? Nessa semana ou nesse mês? Fala aí. Eu gosto muito de uma frase de um estudioso chamado John Stewart. Ele diz: uma pessoa com uma crença é igual a 90 pessoas que só têm interesse. Olha só, uma pessoa com uma crença, ela é mais poderosa do que 99 pessoas que têm interesse. Ou seja, que só tem um interesse, mas não sai dali. E eu quero falar para você, não sei se você já pensou, se você já conseguiu pensar que tipo de crenças
você está acionando no seu cérebro, mas aí você vai deixar bem aí. Eu queria trazer para você que o nosso sistema nervoso, quando você traz algo no seu cérebro, ele faz uma conexão direta com o seu sistema nervoso. Então, quando você traz uma crença nova, ele se comunica com o seu sistema nervoso. E o seu sistema nervoso entende que aquilo ali é algo que ele vai representar. Por isso, a importância de nós transformarmos a nossa mentalidade. E eu até falei sobre isso, que transformai-vos pelo poder da vossa mente. A nossa mente, gente, tem um poder poderoso de transformar as coisas. E está muito interligado à nossa fisiologia. Exemplo? Vou dar um exemplo bem básico para vocês que acontece isso. Eu já tive várias vezes essa situação e quando alguém chega para você e diz assim: fulano, vai pegar, pega para mim por favor ali na cozinha uma colher, vamos dizer assim, um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. E aí você, já antes de ir procurar o que a pessoa está falando, você diz assim: ah, eu não sei onde está. Eu não sei onde eu vou encontrar isso. Gente, você pode ir lá e você não encontra. O seu cérebro acionou antes de você fazer o caminhar, de que você não encontrou. E eu não sei se você já viveu isso, que a pessoa que te fez esse pedido, né, vai lá e encontra. Rapaz, tá aqui, rapaz. Se fosse uma cobra, até te mordia. Você já passou por isso? Pois é. E isso, gente, olha aí a conexão desse sistema nervoso do nosso cérebro com as nossas crenças, com o que a gente fala, com o que a gente acredita, né? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é para dizer para vocês que existem sim crenças poderosas, que são forças para criar o bem na nossa vida. Mas existem crenças enfraquecedoras que também nos atrapalham de nós seguirmos o bem na nossa vida. E a pergunta para você é: quais são as crenças fortalecedoras dentro de você e suas crenças enfraquecedoras que você tem? E eu, há muito tempo já, assim, na minha caminhada, eu tinha uma crença que... Algumas crenças nossas, inclusive a gente vai falar rapidinho sobre isso, sobre de onde vem, de onde procedem essas crenças. Ela tem muito a ver com o nosso ambiente, tem a ver com a nossa família, tem a ver com as gerações que a gente tem. Então, uma pessoa dizia assim para mim, que olha, você não vai conseguir, porque gostava de falar essa expressão quando eu dizia assim: ah, eu vou fazer tal coisa, você não vai conseguir. Gente, essa frase me perseguia muito. E eu, às vezes, até aceitava isso. E eu dizia para mim mesma: realmente, eu não dou para esse negócio. Eu não vou fazer, eu não vou conseguir. E isso por muito tempo, gente, eu dependia das pessoas para alguma coisa. Que até era possível fazer. Mas só a pessoa dizer: ah, você não vai conseguir fazer, eu nem tentava. Eu aceitava a condição de não conseguir. E uma delas era exatamente comunicar com as pessoas assim. Você pode dizer: ah, mas você é comunicativa agora, sim. Mas olha, gente, não foi assim sempre. Eu sempre fui muito falante, mas o sentido de me comunicar, de me expressar, isso foi algo que foi rompendo dentro de mim, essa crença enfraquecedora. E aí sempre ouvia essa coisa: você não vai conseguir, você não vai, isso não é pra você. Você já ouviu essa expressão? A pessoa dizia assim: isso não é pra você, você não nasceu pra isso. E aí o seu cérebro, ó, faz a captação disso. E aí você torna aquela crença que veio ali como sendo verdadeira. E aí a gente vai falar na próxima live sobre o livro baseado nos estudos do livro Mais 7. Nós vamos falar sobre isso. Então, olha só o que essa crença pode ser na nossa vida. É o que eu falei lá no início. A crença é algo que te norteia. É algo que torna um movimento para você, uma paixão, algo que a Regina falou, a fé,
a força, a energia disso para você caminhar, que torna, que traz um sinal, uma comunicação para o teu cérebro, para você, para tornar aquilo real. Então isso é crença. E aí, por outro lado, as crenças, elas limitam as nossas ações e os nossos pensamentos e podem ser devastadoras, gente. Tem pessoas que nunca saem de uma determinada situação porque foi implantado, ela implantou dentro dela, de que ela nunca vai conseguir tal coisa. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha muito desejo, vamos dizer assim, de viajar. Eu gostava muito de viajar. Mas, gente, eu só viajava acompanhada. A minha família dizia assim, o meu sobrinho maravilhoso, que eu tenho um amorzão por ele, todos os meus sobrinhos, mas ele dizia assim pra mim, ele diz pra mim, tia, a senhora já poderia ter viajado o mundo. E aí eu sempre ouvia isso, mas eu tinha medo de viajar. Medo mesmo, porque na minha cabeça houve uma crença que quando eu era adolescente, uma pessoa, um namoradinho que eu tinha, e ele dizia que contou um exemplo da casa dele, né, da família dele, da situação dele, de um grande transtorno que houve nessa viagem e que foi um pânico no avião, e contou aquela situação. Gente, aquilo ficou gravado no meu cérebro. E todas as vezes que eu pensava em viajar, eu vinha aquela imagem, aquela ideia, aquele contorce de uma forma que ficou tão figurativo para mim, que aí eu, não, só se eu for com alguém. E eu sempre queria viajar acompanhado com alguém. Nesse processo dessa caminhada de autoconhecimento, né, dessa mentalidade que vai mudando, né, eu simplesmente me desafiei. Falei, não, isso não é real para mim. Isso alguém contou e foi uma situação que aconteceu com a pessoa. Isso não quer dizer que vai acontecer comigo. E agora, na minha última mentoria que eu tive que ir a São Paulo, eu precisei sozinha, gente, fazer uma viagem só, ficar em São Paulo sozinha, algo que eu não costumava ficar sozinha. Eu tinha que ir acompanhada, com 2, com 3, só viajava acompanhada. E eu me desafiei, eu falei assim, não, peraí, essa crença aí foi implantada lá numa situação que alguém contou pra mim, e eu carrego isso como sendo uma verdade. Isso não pode ser, o meu cérebro já captou isso. Peraí, agora eu vou fazer uma ressignificação. Eu vou ressignificar essa história, que é o que a gente vai falar sobre ressignificações. E aí eu ressignifiquei esse acontecimento, dentro dessa história, uma outra história positiva. E aí fui contando a história para mim mesma e fui fazendo uma ressignificação dela. E aí eu vou agora então para o meu exercício. Gente, eu resolvi fazer uma viagem sozinha. Passei 6 dias sozinha, sem ninguém do meu lado, dormindo sozinha no hotel, fazendo tudo só, indo para minha mentoria sozinha. E fiz, na verdade, tive que fazer uma viagem, onde eu fui para um determinado lugar, né? Eu fiz fui primeiro para um local e depois fui para outro. Então você viu tanto que eu me desafiei que eu fui para um outro local. E quando eu voltei, quando eu já estava voltando, o meu cérebro trouxe à memória aquilo que eu tinha vivido, né? Naquela situação que tinha me contado. E eu disse assim para mim, olha só, olha o que é uma crença devastadora, que traz enfraquecedora, que eu já poderia ter feito viagens muito e muito tempo sozinha. Eu só precisei tomar a iniciativa, a coragem e de ter ressignificado o que tinha ocorrido. E, gente, isso é só uma historinha, viu? Mas tem outras aí, né, que eu vivi na minha vida e que eu ficava só, não conseguia. Outra, só um exemplo, eu não entrava no elevador sozinha de jeito nenhum. Por quê? Que tem a ver com o que a gente vai falar agora, já. Então, as crenças fortalecedoras, elas nos ajudam a ver o que nos, na verdade, nos impulsiona a gente ver as condições para a gente obter algo. Já as enfraquecedoras, elas simplesmente nos deixam paradinhos, estáticos, só olhando a coisa passar. Ou então só olhando e dizendo, poxa, fulano conseguiu e eu não consigo.
fulano chegou em tal lugar e eu não cheguei. E aí a gente vai falar de uma outra coisa, viu, gente? Que essa coisa do talento, né? Alguns dizem assim, que fulano tem sucesso e por que eu não tenho. Isso tem muito a ver com algumas questões que a gente vai falar depois, tá? Mas eu quero falar agora nesse momento dessas crenças. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais, às vezes nós nos sentimos em momentos da nossa vida que a gente diz, isso aqui não é pra mim. Rapaz, eu acho que eu tô perdendo muito tempo com isso aqui. Isso não é pra mim. Mas não é pra mim porque tem uma situação ocorrida lá no passado que ficou no seu cérebro, que ficou na sua memória e simplesmente traz pra você à tona e aí você se paralisa. O cérebro nosso, as pesquisas científicas recentemente, né, falam que o nosso cérebro faz o que é mandado. Já parou para pensar sobre isso? O cérebro faz aquilo que ele é mandado. Exemplo, faça aí rapidinho. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho na prática. Se você, de repente, parou, ou se você estiver no trânsito, onde você estiver, se você simplesmente baixar os seus ombros assim, ó, e baixar o seu rosto, pode ver que o seu cérebro vai dar uma comunicação para o teu sistema nervoso de como se você estivesse para baixo, triste, alguma coisa estivesse ruim acontecendo. Mas se você faz assim, ó, se você puxa o ar e você já coloca os seus ombros eretos, sua posição ereta, a sua fisiologia muda. O seu cérebro entende um comando de que você está bem. E aí deu o exemplo do pianista, né, do músico. O que acontecia com ele ali, gente? No momento que ele sentava no piano, ele simplesmente mudava aquilo, a crença de que ele ainda era capaz de tocar, movia a energia dele. E ele começava a tocar. E a proporção que ele ia tocando, uma sinergia ia acontecendo entre ele, a mente e o piano. E ele ia movendo, tocando e tocando. E o amigo dele diz no livro que ele tocava divinamente bem, como se não tivesse com aquela situação que o paralisava naquele momento, né, nos dedos. Então ele tocava. E a fisiologia dele mudava. Aquilo ali, ele trazia para ele uma crença de que ele ainda era possível tocar, era possível, né, usar aquele instrumento que ele tantos anos, né, tocava e fazia músicas, né, instrumento ou sinfonias maravilhosas. Então ele mudava o estado fisiológico dele. E isso já demonstra, gente, as pesquisas científicas, que inclusive hoje nos hospitais existem pessoas que melhoram seu estado de saúde quando elas, por exemplo, têm uma oportunidade de ouvir uma música instrumental dentro do quarto. Quando elas, por exemplo, têm algum contato com algo que elas amavam perto delas, elas vão mudando o seu estado. Então, olha as nossas crenças aí fortíssimas, as fortalecedoras e as que são, na verdade, enfraquecedoras. Então, o que nós estamos trazendo para a nossa vida agora, que são crenças que nós adquirimos? E aí eu quero falar, para encerrar assim, um pouco a nossa live, porque a gente vai ter um exercício. Eu queria assim que você pensasse agora comigo. Quais as crenças que a gente tem trazido do nosso passado? E de onde vêm essas crenças, Paula? Bem, as crenças elas vêm primeiro do ambiente. Às vezes o ambiente que nós nascemos, o ambiente que nós passamos muito tempo, essas crenças elas acabam fazendo muita força na nossa vida. Exemplo disso é quando você era pequeno, se você ouvia expressões, por exemplo, como alguém dizia para você, você não é capaz, você não vai conseguir, ou você não nasceu para ser isso, ou você não é inteligente, né? Isso você foi recebendo como uma comunicação vamos dizer, interligada do ouvir
ao seu cérebro, que captou o que você ouviu e fez uma representação para você. Essa representação, ela ficou, vamos dizer assim, ela foi alimentando dentro de você e você simplesmente recebeu. Lembra que eu falei do conceito lá de crença? Você recebeu como algo que o seu cérebro tem como representação. Eu não sou capaz, eu não sou inteligente. Tá? Então, o ambiente de onde a gente... E aí, a gente tem muito ligado com a questão da escola. E aí eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu estou sempre trazendo a minha vida para vocês. Antes de eu entrar na universidade, eu tinha uma professora que ela era muito exigente. E eu nunca fui muito ligada, nunca fui muito tendenciosa à matemática. Né? Gostava porque tinha que fazer as provas, né? Não sabendo que hoje a matemática, ela é ao ponto de tudo, gente. Ao ponto de tudo. Estuda matemática, se apropria da matemática que você vai entender muita coisa que acontece. Então, essa professora... E tinha uma professora de língua portuguesa também. E aí, um dia, eu estava na sala e a professora começou a pedir para as pessoas conjugarem os verbos. E chegou na minha vez. Eu estava super nervosa. Gente, eu ficava geladinha, as mãos geladas, né? Porque a professora era muito exigente. E ela, todas as vezes que chegava na minha vez, ela dizia: você, Paula, você que fala, gosta de falar muito, bora, conjuga os verbos tais, 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 tais. Gente, e eu simplesmente, como é que eu dizia, eu ficava estática. Eu não conseguia falar. Aí, nesse movimento, ela sempre fazia isso e eu ficava calada. Teve um dia que ela, de novo, eu sentei na frente e ela falou: Paula, papá. E aí eu fui fazer. Lá fui conjugar o verbo. Quando eu iniciei o conjugar o verbo, ela: pô, nem vai continuar. Você já errou tudo, você não sabe. Gente, como isso me perseguiu durante muito tempo. Tanto tempo que eu tinha o maior medo e até hoje, mas isso já é uma coisa que já tá bem melhor, tanto que eu tô aqui com vocês, né? Mas eu ficava com medo de alguém me perguntar uma coisa na universidade, nos cursos onde eu estava, e eu parecia que trazia aquela imagem na minha cabeça. E às vezes eu não falava, eu ficava calada. Ou então falava, mas não falava o que a pessoa tinha perguntado. Porque eu me travava, porque eu lembrava que a professora dizia que eu não sabia. E durante muito tempo, isso ficou no meu cérebro como: você não sabia, você não sabia. E aí eu tive que ressignificar isso. E aí essa ressignificação me fez ver que tudo começa aqui e na minha posição com que eu me dou daquela crença. Aquela crença que é uma crença que me enfraquece, eu posso ressignificá-la e trazê-la como fortalecedora. Por quê? Como é que eu faço isso? Eu vou fazendo no momento que eu consigo trazer a imagem daquilo para uma imagem positiva, outra imagem positiva que eu tenho. Por isso, no segundo dia da nossa live, nós fizemos um exercício que eu faço sempre ele quando eu termino o meu yoga, para dar uma acelerada no meu sistema, no meu corpo, que é aquele que eu ensinei de puxar o ar e, né, fazer esse movimento. Se você fizer isso durante um minuto, 2 minutos, e você fizer e parar e pensar em algo maravilhoso que aconteceu na sua vida, a sua fisiologia muda, parece que o seu corpo faz um movimento. A mesma coisa de você, por exemplo, ir para academia. Porque quando as pessoas vão para academia, faz ali aqueles bando de... Quando termina ali, tá, né, pulsando. E às vezes tem gente que até demora para dormir porque o corpo está numa sinergia muito grande. Então, eu queria trazer para vocês de que o ambiente sim influencia nas nossas crenças, ou as fortalecedoras negativas. Os acontecimentos pequenos e grandes que acontecem na nossa vida. E aí, eu gosto sempre de me lembrar, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, de quantos fatos, vamos dizer assim, a gente dá muito valor
e outros fatos a gente dá menos valor. E aí eu falei no início, né, da nossa jornada do Dica, que os estudos, né, as pesquisas recentes, elas trazem que o nosso cérebro tem a capacidade maior de se apropriar, ou de lembrar, ou de se associar às coisas negativas do que às coisas positivas. Ou seja, se o meu cérebro já é muito tendencioso, já é tendencioso pela sua, né, sua própria natureza, né, já tem uma tendência para o negativo, eu vou ter muito mais crenças, né, enfraquecedoras. Então, o ambiente, as pequenas e grandes coisas que acontecem nas nossas vidas, elas vão sim trazendo uma comunicação, um registro disso para o nosso cérebro. E outra coisa que tem muito, gente, também a ver com as nossas crenças, são o nosso ambiente e, vamos dizer assim, a nossa família, onde nós somos criados, como somos criados, né? Ou como a forma que foram dita para nós, nossos pais trouxeram para a gente determinadas coisas. Vamos até uma conversa que acontece na nossa família, que aconteceu do nosso pai, da nossa mãe com a gente, como isso também traz uma força poderosa, uma crença, tanto fortalecedora como negativa na nossa vida. Então, esses pontos que eu falei aqui para você, é só para você fazer uma reflexão, né, para você pensar hoje. E eu queria deixar um desafio para você antes de nós entrarmos no Conecte, no momento Conecte. Eu queria trazer um desafio para você. Eu queria que você colocasse aí num papel, né, ou se você não tiver agora como fazer isso, mas você pode fazer depois. Eu queria que você se desafiasse hoje a você escrever 5 crenças que limitaram no seu passado, que limitaram no seu passado. E aí não vamos falar do presente agora, do passado, que está sempre te limitando. 5 crenças que parece assim que são aquelas crenças enfraquecedoras, que estão ali tão presentes, quando você menos se tá lá, ela te aproximando, chegando perto de ti, chegando na tua mente. Ei, você não vai conseguir, você não é capaz. Eu queria que você anotasse essas 5 crenças que limitaram no seu passado, que limitam o seu passado. Ou o seu presente também, né? Ou seja, a gente vai trazer as duas coisas pertinho. E eu queria que você também se desafiasse a escrever também 5 crenças que você, né, que pode servir para você te apoiar e alcançar algo novo. Por exemplo, você vai colocar 5 crenças que você tem presente na sua vida, que faz você se motivar, que faz você acreditar. Então você vai pegar 5 que são as enfraquecedoras e você vai trazer 5 que são, vamos dizer, fortalecedoras. Coloque aí, registre aí. E agora a gente vai fazer o nosso momento Conecte, tem muito a ver com isso, né? Então a nossa frase de hoje, a nossa dica de hoje é: você tem dentro de você todos os recursos para você mudar a sua vida. Essa é a nossa dica de hoje. Você tem todos os recursos dentro de você para mudar a sua vida. Tá? Então, nosso momento Conecte agora. Queria que você colocasse aí sua mão. A gente sempre faz isso, viu, gente? Quem tá agora a primeira vez, a gente sempre tá fazendo esse Conecte. A gente coloca a mão no nosso, pode ser nas nossas pernas ou em cima do local. E aí eu peço a vocês que pode ficar de olhos abertos se você assim quiser. Se você tiver a oportunidade de fazer com os olhos fechados, você pode fazer. Você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca, bem devagar. Para te ajudar, você pode puxar o ar contando de 1 a 15. Aí, Paula, eu não consigo, eu só consigo até a 10, não tem problema. Você puxa contando de 1 a 15. Vamos fazer hoje de 1 a 10, né? Vamos fazer de 1 a 10, que tem gente que já me disse que não consegue. Então, faz de 1 a 10, puxa o ar pelo nariz e conta até 10. E na hora de soltar, você vai soltar de 15 para 1.
Mas se você não conseguir, pode ser de 15 ao 12, de 15 ao 10, não tem problema. Você vai fazer isso 3 vezes, tá? Vamos lá? Querido Deus, que nós possamos neste dia de hoje entender que todos os recursos da nossa vida estão dentro de nós, porque nós somos a sua imagem, nós somos a tua criação. Nós acreditamos que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para realizar algo, para realizar alguma coisa. Nós temos um propósito nessa vida. Então que eu possa, com a sabedoria e o discernimento, trazer todos os recursos que eu tenho dentro de mim para fazer da minha vida melhor. Que eu possa ter sabedoria para caminhar, para fazer uma jornada, onde essa minha caminhada e minha jornada seja trazendo toda a minha força, todas as minhas crenças fortalecedoras na minha caminhada. Eu espero que você possa receber aí esse momento na sua vida. Diz um versículo, diz assim: que eu traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Então quero deixar para você hoje, agora nessa manhã, que você possa parar um pouquinho, ou qualquer hora que você puder, você fazer o desafio e você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Traz à sua memória aquilo que te traz esperança, que enche o teu corpo, tua vida, tua mente de alegria e de prazer de viver, porque você nasceu para ser a sua melhor versão. Muito obrigada a todos vocês, que esse dia seja um dia exponencial. E até amanhã.